Olá, pessoal. Aula 2, exercício 180 do Enem de 2016. Funções logarítmicas. Exercício 180 do Enem de 2016. Em 2011, um terremoto de magnitude 9 na escala Richter causou um devastador tsunami no Japão, provocando um alerta na usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto, agora de magnitude 7, na mesma escala, sacudiu o sudoeste da China, deixando centenas de mortes e milhares de feridos. A magnitude de um terremoto na escala Richter pode ser calculada por essa formulinha aqui, ó, logarítmica. Ó, a magnitude é igual a 2/3 de logaritmo da energia liberada por uma constante. Então, tá? Então, ó, sendo a energia liberada em quilowatts-horas pelo terremoto e E0 uma constante real positiva, considere que E1 e E2 representam as energias liberadas nos terremotos ocorridos no Japão e na China, respectivamente. Então, E2, E1 é a energia liberada no Japão e E2 é a energia liberada na China, tá? Então, qual a relação entre E1 e E2? Então, ó, sempre que a gente tem isso daqui, ó, relação entre E1 e E2, na maioria das vezes, isso quer dizer uma divisão, tá? De E1 por E2. Quando a gente tem a preposição por, E1 por E2, é uma divisão, entendeu? Então, sempre que você vê esse tipo de relação por, a preposição por, então é sempre uma operação de divisão. Então, fiquem atentos nesse caso, tá? Que o exercício pede a relação ou E1 por E2, tá? Então, ó, precisamos conhecer as propriedades de logaritmo, tá? A função é logaritmo, então a gente precisa. Vamos destacar algumas. Ó, o que é logaritmo? Ó? Logaritmo de b na base a é igual a x. O que isso significa? Que a elevado a x é igual a b. Que a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Isso é a definição de logaritmo, tá? Então, ó, isso é uma regrinha. Ó, logaritmo de m dividido por n na base a é igual logaritmo de m na base a menos logaritmo de n na base a, tá? Outra regrinha, logaritmo de m vezes m, n, na base A é igual ao logaritmo de m na base A mais logaritmo de n na base A. Ó, quando é dividido, é menos. Quando é vezes, é mais, tá? Outra regrinha, ó. Quando a gente tem assim, ó, logaritmo de m elevado a k na base A, eu posso tombar esse k, ele fica k vezes logaritmo de m na base A. Então, visto isso, vamos ao exercício. Ó. Primeiro, a gente vai calcular a magnitude, a funçãozinha da magnitude no Japão. Ó, a magnitude é igual a 9, tá? No Japão. Então, vamos substituir aqui, ó, 9. Desenvolvendo, ó, a gente tem, ó, o 2 desse lado está multiplicando. E ele está dividindo. Eu tenho que isolar. Sempre a gente tem, vamos supor, eu tenho que isolar o que eu quero. O que eu quero? E1. Então, ó, eu tenho que isolar. Isso aqui está multiplicando, ó, 2 está multiplicando, 3 está dividindo. Então, o 3 está dividindo, eu passo para lá multiplicando, o 2 está multiplicando, eu passo para cá dividindo. Então, fica 9 vezes 3, 27, e 27 sobre 2, logaritmo de 1 sobre E0. Ó, vamos aplicar
aquela propriedade de logaritmo lá, ó, m dividido por n é igual ao logaritmo de m na base a menos logaritmo de n na base a. Tá? Vamos aplicar isso aí, ó, logaritmo de a dividido por b é igual ao logaritmo de a menos logaritmo de b. Então vai ficar 27 sobre 2, ó, logaritmo de E1 menos logaritmo de E0. Ó, quando o exercício não dá a base, é porque é 10, é um logaritmo decimal. Então, quando no exercício ele não dá a base, a gente tem que. É 10, tá? É logaritmo de 10, tá? Então, quando é logaritmo de 10, ele não dá a base. Ele omite, tá? Então, vamos para a China agora. M igual a 7. Fazendo o mesmo raciocínio lá, tá? 2 terços, no lugar de M eu coloquei 7. O 3 está dividindo, passo multiplicando. O 2 está multiplicando, passo dividindo. Então, fica 7 vezes 3, 21. 21 sobre 2. Aplicando a mesma propriedade lá de logaritmo, tá? Logaritmo de A dividido por B é igual ao logaritmo de A menos logaritmo de B. A mesma propriedade. Então, vou ficar 21 sobre 2, logaritmo de E2 menos logaritmo de E0. Tá? Então, duas equações e três incógnitas. Tá? Ó, as duas equações, 27 sobre 2, logaritmo de E1 menos logaritmo de E0. 21 sobre 2, logaritmo de E2 menos logaritmo de E0. Ó, a gente tem vamos resolver isso aqui de duas maneiras. Vamos isolar menos logaritmo de E0 aqui, ó, e colocar aqui na equação 2. Tá? Vamos fazer isso? Então, ó, temos duas equações com três incógnitas, né? E1, E2 e E0. Como queremos a relação entre E1 e E2, a gente tem que fazer o E0 a desaparecer, que é uma constante, né? Ele é uma constante tanto no Japão como na China. É o mesmo valor, tá? Então, a gente tem, ó, 1 e 2. A gente isola aqui, ó, menos logaritmo disso daqui e coloca aqui. Para a gente isolar isso aqui, ó, a gente passa isso para cá. Então, vai ficar 27 sobre 2 menos logaritmo de 1. Tá? Então, olha lá, aqui, ó, eu passo para o lado esquerdo aqui. Então, vai ficar 27 sobre 2 menos logaritmo de E1. E lá, ó, ficou... Agora, o que que eu pego isso daqui, ó? Pego isso daqui e coloco no lugar aqui. Coloco isso daqui, ó. 27 sobre 2 menos logaritmo de E1. Aqui, ó. 27 sobre 2 menos logaritmo de 1. Coloquei no lugar aqui, ó, do menos logaritmo de E0. Agora, eu deixo tudo de um lado direito, E1 e E2. E tudo que não tem E1 e E2, eu passo do lado esquerdo. Então, vai ficar 21 sobre 2 menos 27 sobre 2. Logaritmo de E2 menos logaritmo de E1. Voltando lá naquela propriedade logaritmo, tá? Eu tenho aqui 21 sobre 2 menos 27 sobre 2 é menos 6 sobre 2, que é igual a menos 3, tá? E desse lado, ó, eu tenho ó, logaritmo de E2 menos logaritmo de E1 é logaritmo de E2 dividido por E1, tá? Então, vou ficar aqui com essa equaçãozinha, ó, menos 3 igual ao logaritmo de E2 dividido por E1. Na base 10, né? Porque ó, aqui o logaritmo aqui se lê assim, ó, logaritmo de E2 dividido por E1 na base 10. Então, aplicando o logaritmo, ó, então eu tenho aqui, ó, qual que é a base do logaritmo? 10. Qual que é o logaritmo? O x aqui, ó, é menos 3. E o logaritmando é E2 sobre E1. Então, a base elevado a x igual a b. Então, a base é 10, 10 a menos 3 igual a isso aqui. Tá? Fazendo uma analogia. Então, eu vou ficar aqui, ó, 10 elevado a menos 3 é igual a E2 sobre E1. E1, passo para lá, passo 10 a menos 3 para cá.
Eu preciso achar lá, eu preciso desenvolver aqui e achar a resposta lá, né? Então, eu vou isolar o E1 aqui, ó, vou passar ele para cá, aí fica E1 vezes 10 a menos 3, o que que eu faço? Passo 10 a menos 3 para cá, ó. Então, vai ficar E1, E2 dividido por 10 a menos 3, tá? Agora, o que que eu posso fazer? Posso passar o 10 a menos 3 para cima. Ele está 10 a menos 3, quando eu passo ele para cima, fica mais 3. Tá? Então, E1 é 10 a terceira vezes E2. Alternativa C. Ó, segunda maneira de resolver. Vamos multiplicar a primeira equação por menos 1. A segunda, vamos deixar. A gente pode multiplicar uma equação por menos 1, desde que a gente multiplique os dois lados da equação. A gente pode multiplicar por menos 1, por menos 2, por 2, elevar ao quadrado, logaritmo dos dois lados, exponencial, tá? Desde que a gente faça dos dois lados, tá? Então, ó, eu multipliquei por menos 1, ficou menos 27 sobre 2, menos logaritmo de 1. Aqui era menos, ó, menos vezes menos 1, mais. Agora, eu vou somar as duas equações. Menos 27 sobre 2, mais 21 sobre 2, menos logaritmo de E1, mais logaritmo de E2, mais logaritmo de E0, menos logaritmo de E0, tá? Somei as duas equações. Ó, reparem que aqui, ó, mais logaritmo de zero, menos logaritmo de zero. Eu vou cortar isso aqui. Cortar. É por isso que eu multipliquei a primeira equação por menos 1. Tá? Então, ó, agora como que vai ficar? Ó? Fazendo essa continha aqui, ó, vai ficar menos 3, tá? E aqui, ó, logaritmo, menos logaritmo de 1 mais logaritmo de 2, como que vai ficar? Ó, o mais em cima e o E1 embaixo. Na verdade, aqui ó, poderia ser logaritmo de 2 menos logaritmo de 1, que é isso daqui, ó, fazendo por aquela mesma regrinha do logaritmo lá, tá? Então, ó, aqui, ó, quando não tem nada, é base 10, então, ó, 10 elevado a menos 3 é igual a E2 sobre E1. Então, ó, eu passo o E1 para lá, E1 vezes 10 a menos 3 igual a E2. Passo o 10 a menos 3 está multiplicando E1, passa ele dividindo. Então fica E1, E2 dividido por 10 a menos 3. Que, ó, aqui é 10 a menos 3, está embaixo, eu posso passar para cima e fica 10 a terceira. Tá? É a menos, passou para mais. Vezes E2. Quando eu passo, vamos supor, se eu quiser passar 10 a terceira para baixo, eu passo ele negativa, é a mesma coisa. Se eu quiser passar ele para cima, eu tenho que passar positivo, tá bom? Alternativa C. Ó, estude a matéria do exercício e faça os exercícios propostos. Só passe para o próximo exercício quando não existir mais dúvida.